Irmãos, sejam bem-vindos ao seu momento de paz. Desejamos a graça e a paz de Cristo que possa reinar em todos os corações. Vamos fazer a oração para entrarmos no nosso devocional de hoje. Pai eterno, nós te agradecemos nesta manhã pela dádiva da vida. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu privilégio que o Senhor nos concede nesta manhã do sexto dia da semana para meditarmos na tua palavra. Pedimos, Senhor, que derrame suas bênçãos sobre nós, nos dê entendimento, nos instrua, Senhor, nos teus caminhos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Desde já queremos desejar uma ótima sexta-feira. Sabemos que o sábado daqui a pouco estará adentrando. Estaremos entrando na atmosfera do dia sagrado do Senhor. Queremos assim desejar a todos uma boa preparação do Santo Sábado, E vamos então para o nosso devocional de hoje. O nosso devocional de hoje tem como seu tema: os anjos conseguem ler o sinal de Deus, 23 de agosto. O verso de ler está em Apocalipse capítulo 7, verso 2 e o verso 3, que diz: Vi outro anjo que subia do nascer do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem a árvore, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Bem, nós sabemos que existe uma interligação na obra desses anjos. O anjo que vem selar e os 4 anjos que estão retendo os 4 ventos. Nós sabemos claramente que o planeta Terra ele não tem 4 cantos, mas pela sua especificação, ao fazer-se uma análise, percebe-se que é uma referência aos pontos cardeais da Terra, o norte, sul, este e oeste, ou leste. Então, nós sabemos que a obra dos anjos é de velar, tal como diz o apóstolo Paulo no livro de Hebreus, que os anjos são espíritos ministradores que ministram em favor daqueles que se salvam. Então esses anjos estão fazendo uma obra de reter os conflitos na Terra, porque o último drama do conflito na Terra será marcado por guerras e destruição. Então, antes que este evento ocorra, que é a batalha final, descrita no livro de Apocalipse, existem anjos cuja função e a responsabilidade é marcarem com o selo de Deus os servos de Deus antes que aconteça esse momento de guerra e destruição na face da terra. Vejamos o que o nosso devocional tem para nós nesta manhã. Tudo no mundo se encontra em estado incerto. As nações estão iradas e fazem-se grandes preparativos de guerra. Nação conspira contra nação e reino contra reino. O grande dia de Deus se apressa muito. Essa parte da declaração nos ajuda a compreender exatamente o momento em que estamos vivendo. Isto quer dizer que, ao vermos estas coisas acontecendo e que já estão acontecendo, são pronúncios claros de que a volta de Jesus está próxima. Ou, em outro sentido também, que é o mais interessante para nós nesta manhã. Estes são sinais claros de que, daqui a pouco, esses 4 anjos que estão retendo os ventos, eles irão soltar esses ventos. E quando os anjos soltam os ventos, isto significa dizer que a obra de selação, a obra de selamento ao povo de Deus terá terminado. Nós estamos vendo como hoje as nações estão se irando uma contra as outras. Existem constantemente ameaças de guerras. Estamos vendo o que está a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia. Recentemente, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos da América deu um alerta de que provavelmente haverá uma guerra com armas nucleares. Bem, tudo isso nós sabemos que vem acontecendo com ameaças entre
Coreia do Norte, fazendo treinamentos, exercícios, né, com suas bombas de alta tecnologia. Bem, isso para nós deve servir de um sinal de alerta de que essas conspirações de nação contra nação e reino contra reino mostra claramente que o dia do Senhor se apressa. Mas embora nações estejam passando em revista suas forças para a guerra, e derramamento de sangue está ainda em vigor, a ordem dada aos anjos de segurar os 4 ventos até que os servos de Deus tenham sido assinaladas ainda está em vigor. Quer dizer que nessa fase os anjos ainda estão mantendo os ventos enquanto existe essa agitação, esta comoção entre as nações da terra, entre as potências da terra. Não é prova de que talvez os anjos já tenham soltado, mas isso indica dizer que daqui a pouco e muito breve, a gente não tem nenhuma ideia, não tem nada escrito profeticamente que nos ajude a perceber que esse exato momento os anjos pararam de fazer a sua obra de selação. Mas a realidade é que nós compreendemos que quando nós vermos o despoletar, a permissão de Deus em acontecer estas grandes batalhas, é para nós um sinal de alerta de que realmente o tempo é chegado. Por enquanto, os 4 ventos estão sendo retidos até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. Então os poderes da terra arregimentarão suas forças para a última grande batalha. Bem, aqui está o que nós acabamos de dizer há pouco. Quando então os poderes da terra, arregimentarem suas forças para a última batalha, saberemos claramente que a obra de selação realizada pelo anjo selador terá terminado. Quão cuidadosamente deveríamos aproveitar o pequeno período restante de nosso tempo de graça, diz a serva do Senhor. Mas infelizmente o que nós estamos vendo acontecer no seio do povo de Deus é que, diante de todas essas coisas, estamos na classe dos escarnecedores que estão descritas no livro de 2 de Pedro, capítulo 3. Alguns dizem que, mas sempre existiu guerra, sempre existiu terremotos, sempre existiu inundações, sempre existiu enchentes, sempre existiu queimadas, incêndios, sempre existiu. As pessoas estão dizendo que sempre existiu estas coisas. Mas até mesmo aqueles que são descrentes conseguem perceber que apesar de sempre existir estas coisas, o que está acontecendo nos nossos dias são coisas de caráter fora do comum. As pessoas estão percebendo que algo terrível e estupendo está prestes a acontecer. Então, a questão que nos é colocada é: quão profundamente e cuidadosamente não deveríamos aproveitar este pequeno período de tempo que nos resta? Precisam sofrer uma mudança os que se entregam a pensamentos dissolutos. Os pensamentos devem concentrar-se em Deus. Agora é que nos devemos grandemente esforçar para vencer as tendências naturais do coração carnal. É agora e não amanhã, pois o tempo de preparação é hoje e não no tempo da crise. Pouco antes de entrarmos nele, nesse caso no tempo de angústia, todos nós recebemos o selo do Deus vivo. Então vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos. Então os 4 anjos vão deixar de segurar os 4 ventos quando o anjo selador terminar a sua obra. Agora, o que é dito sobre o tempo específico para que o anjo termine sua obra de selação? Nós não sabemos. É algo que está na providência divina. E, portanto, nós precisamos aproveitar a cada dia como se fosse o último. Qual é o selo do Deus vivo que é colocado na fronte do seu povo? É um sinal que os anjos, mas não os humanos, podem ler, pois o anjo destruidor precisa ver este sinal de redenção. Então, o selo de Deus não é algo que humanamente nós consigamos ver e determinar quem está selado e quem não está selado. O que deve ser a nossa maior preocupação é: estou eu preparado para ser selado? Estou eu trabalhando para receber o selo de Deus? Está o meu caráter sendo transformado e preparado para receber o selo de Deus?
Porque nós precisamos compreender que o selo de Deus é nada mais do que a formação do caráter de Cristo em nós, a semelhança do caráter de Cristo em nós. Então precisamos buscar mais de Cristo, precisamos de estarmos mais em comunhão com Ele e procurarmos refletir o caráter dele em nossa vida. A mente inteligente tem visto o sinal da cruz do Calvário nos filhos e filhas adotivas do Senhor. É removido o pecado da transgressão da lei de Deus. Eles estão trajados com vestes nupcial e são obedientes e fiéis a todos os mandamentos de Deus. Estamos no tempo de sacudidura. Tempo em que cada coisa que pode ser sacudido, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade se não obedecem aos seus mandamentos. Bem, vemos aqui um outro elemento adicionado à nossa experiência. Em outras palavras, enquanto o processo de selamento ocorre, um processo chamado sacudidura está acontecendo no povo de Deus. Para que esse período de sacudidura? A sacudidura é nada mais do que um processo, podemos assim dizer, de seleção, porque quando o trigo é colocado sobre a peneira e é sacudido, a obra de sacudir é o trabalho de separar a escória, ou seja, separar a palha do trigo. É o trabalho de separar os grãos partidos dos grãos completos, ao ser soprado pelo vento. E o vento é nada mais do que as circunstâncias, as dificuldades, os problemas e as adversidades que têm acontecido no mundo, que têm estremecido o mundo e que aqueles que não estão ancorados na verdade, aqueles que não estão ancorados em Cristo, são então jogados para fora da peneira do Senhor, que é a verdade presente. Então é nesse tempo em que aqueles que são selecionados estão sendo selados pelo selo de Deus vivo em suas frontes. E o que é nos dito aqui é que aqueles que não guardam e não obedecem os mandamentos de Deus, apesar de conhecerem a verdade, Deus não desculpará a sua condição. Ou seja, em outras palavras, não estão sendo selados pelo selo da aprovação divina. Vi fome, pestilência, espada, nação se levantando contra nação e o mundo inteiro estava em confusão. Sim, é isto que nós vemos que a serva do Senhor viu. Por que ela viu todas essas coisas, o mundo inteiro em confusão? Porque, infelizmente, esta será a realidade dos eventos que marcarão a geração nos últimos dias, antes da volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, estamos no tempo de sacudidura. Tempo em que cada coisa que pode ser sacudido, sacudir-se-á. E o Senhor não irá desculpar os que conhecem a verdade e não obedecem os seus mandamentos. Que nós possamos, queridos irmãos, buscar mais do Senhor. Que nós possamos buscar a sua orientação. Que nós possamos, queridos irmãos, aprender de Cristo. Que nós precisamos buscar com urgência a preparação para este tempo. Porque o tempo de selamento em breve irá terminar e nós não sabemos quando. Então, que nós possamos buscar a Deus dia após dia pela consagração, que nós possamos buscar dia a cada dia pela transformação do nosso caráter. Vamos orar para agradecer a Deus pelo devocional de hoje. Querido Pai, nós somos gratos a Ti pela dádiva da vida. Obrigado pela Tua proteção e pelo Teu cuidado. Ajuda-nos, Senhor, neste pouco tempo que nos resta, que o Senhor nos está oferecendo. Nos ajude, Senhor, a buscarmos a preparação adequada para o tempo que se avizinha. Proteja-nos, Senhor, e perdoa-nos por não termos tido o privilégio de buscarmos ao Senhor quando tínhamos mais tempo, pois sabemos que agora o tempo é muito mais escasso. Então, por favor, nos ajude a não desperdiçarmos este pouco tempo que nos resta de preparação antes, Senhor, que chegue aquele tempo, o tempo de angústia. Nos proteja, Senhor, neste dia
É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz possa superabundar nos corações de todos e desejamos mais uma vez um bom dia de preparação de pronúncio de sábado e até o nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir.